Olá, seja bem-vindo à plataforma Moodle. A sua aula já vai começar. Se mantenha conectado e fique atento. Nesse vídeo, nós vamos abordar os recursos básicos que existem no Moodle. São vários recursos, tá? Todos eles nós iniciamos da mesma maneira. Eu estando dentro da minha disciplina, né? Estou aqui disciplina modelo, eu tenho o ícone de ferramentas, do qual eu abro uma caixa. Então, primeira consideração, o que é que vai aparecer aqui? Vai depender de qual seja o seu papel. Meu papel de administrador dá todos os recursos possíveis. Papel de professor dá uma quantidade de recursos, tutor uma quantidade de recursos também. Tá? Então, para a gente inserir ou criar esses recursos básicos, é necessário ativar a edição. O que significa ativar a edição? Cliquei aqui, significa que vai permitir que eu modifique, né, o layout do meu ambiente. Então, percebam que inúmeras coisas apareceram. Eu vou desativar a edição para a gente ver como estava o layout, ok? Eu apenas consigo navegar quando a edição está desativada. Quando eu ativo a edição, isso me permite alterar as configurações e editar nomes e etc. Tá? Então eu posso, por exemplo, olha, vou clicar aqui em editar configurações desse fórum, onde eu vou alterar o nome, alterar detalhes, ok? Que eu não vou fazer isso agora, que não é o nosso objetivo. Mas eu posso ocultar, significa esconder dos alunos, né? Eles não vão observar, não vão ter acesso. Quando a gente oculta, ele fica desse jeito aqui, ó, oculto para os estudantes. Então eu vou, por exemplo, desocultar, ó, mostrar. Cliquei em mostrar, ele ficou azul e sumiu isso aqui. Quando o aluno observa, ele entra na disciplina, para ele vai aparecer lá, questões gerais e assunto 1, tá? Ok? Mas eu estou falando de determinados recursos, que é o que interessa aqui. Então, existem vários recursos. E aí, eu tenho aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Se eu clicar aqui, ele vai adicionar nesse campo. Se eu clicar nesse de baixo, ele cria no campo aqui processo de avaliação. Se eu clicar aqui, ele vai criar nesse material de apoio, tá? Então, eu vou começar criando, por exemplo, aqui no ambiente aqui, ó, tá? No de cima. Adicionar ou uma atividade ou recurso, tá? Então ele aparece uma lista de atividade ou recursos, percebam que são muitos, tá? Muitas atividades ou recursos, eu já vou falar de cada uma delas, e aí, para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer um vídeo para cada um, ok? Mas nesse momento, antes de eu adicionar propriamente dito, eu queria que vocês verificassem que selecione uma atividade ou recurso para exibir sua ajuda. Isso é importante. O que é um certificado personalizado? Eu não sei. Ao clicar, esse módulo permite a geração dinâmica de certificado PDF. Quer mais ajuda? Tá? Vamos aqui no chat que todo mundo conhece. Tá? O módulo de atividade chat permite que os participantes possam conversar em tempo real. Então veja lá, você pode criar um chat e aí ele dá todas as especificações que eu não vou ler. Basta você ler para ver o seu interesse. Ok? Então eu vou começar com a primeira ferramenta uma ferramenta bastante utilizada, que é a ferramenta Fórum. Tá? Então, vou subir aqui porque ele está cortando, ó. Ele dá a explicação do que é o fórum, tá? E eu vou então clicar em adicionar. Ao clicar em adicionar, ele aparece que o nome do fórum deve ser obrigatório a colocar. Tá? E eu vou pôr aqui, fórum de teste. Posso colocar uma descrição se eu quiser, e posso inclusive exibir essa descrição na página do curso. Tá? Vou exibir essa descrição aqui, ó. Tá?
Vou só comparar aqui, ó. Vou clicar na minha disciplina com o botão direito do mouse e vou abrir em uma nova janela para a gente voltar lá na disciplina como ela estava para a gente ver. Tá? Então percebo aqui, ó, não existe descrição nesses fóruns. Eu vou criar um com a descrição aqui. Voltei na janela. Então, descrição do fórum. Ok? Coloquei a descrição, você edita, parará. Tá? Então, há diversos itens que você pode colocar. Primeiro, vamos a um deles. Que tipo de fórum você vai querer colocar? Existem aqui, ó, vários tipos de fórum. Tá? Estou em dúvida qual fórum eu quero. Vou na minha interrogação. E ele aqui vai descrever para mim. Uma discussão simples, né? É um único tópico em uma única página. A gente usa para organizar uma discussão breve com foco em um tema preciso. Eu fiz uma pergunta e eu quero uma resposta de todos os participantes, tá? Mas ele fica uma pergunta e as respostas dos alunos, tá? Comentários dos alunos. Fórum geral, aqui já é um fórum aberto, tá? Onde cada participante ele pode criar um novo tópico de discussão quando ele quiser. Deixa eu ver aqui se no fórum de questões gerais aqui, ó, se ele não está organizado aqui assim ainda, tá? Mas depois eu vou mostrar como que é isso aqui. Cada usuário inicia um novo tópico. Se você quer que cada aluno seu abra um tópico de discussão, né, para que todos discutam, isso vai depender da sua atividade. Fórum de perguntas e respostas. Esse é um fórum bastante interessante porque ele é um fórum que permite avaliação. Tá? Aliás, os outros também permitem avaliação. Tá? Mas nesse fórum de perguntas e respostas, ele é interessante porque os outros usuários do fórum, eles somente terão contato, leitura do fórum após a publicação da mensagem. Então eu faço uma pergunta, o aluno responde, e só depois de responder é que ele vai ver a resposta dos outros. Isso às vezes é interessante para que ele não se baseie na resposta de alguém para fazer a dele. Ele só vai conseguir ver depois da resposta dele. Tá? Bom, eu vou escolher aqui uma discussão simples então, por exemplo. Aliás, não, vou escolher aquele que... Tá? Aqui, ó, uma única discussão simples. Há diversas opções de configuração, estou em dúvida, vou lá, mas o que a gente mais costuma usar é, se você quer limitar a quantidade de mensagens, se esse fórum, né, vai ter uma nota, isso vai depender do tipo de fórum que você utiliza, ok? Então, ó, em avaliações, eu quero que tenha aqui uma média de avaliações, a contagem, para dar notas a esse fórum, ok? E se vocês querem isso e têm dúvidas, basta entrar em contato lá com o TIC, que daí ele já coloca como uma forma de avaliação, já coloca a fórmula, inclusive, da avaliação. Como fórmula, por exemplo, eu quero criar uma atividade 1, onde o fórum vai contar 20% da nota, vai valer 2 pontos da nota. Então eu crio um fórum onde eu vou dar uma nota e aí o TIC-NEAD já coloca lá, fazendo parte da nota 1, a ferramenta fórum contando lá. E ele vai aparecer lá naquele grupo de notas que nós vimos anteriormente. Tá? Ok? Eu não vou pôr nenhuma avaliação aqui agora. Eu quero restringir o acesso. Como assim? Eu quero que seja por grupo, eu quero por data, você tem como restringir. Vamos colocar aqui por grupo, por exemplo. Então eu escolho. Só quem é do grupo 1 é que pode participar. Ok? Claro que você tem que ter definido antes todos os grupos, se você vai definir por grupo. Vou cancelar aqui, está sem nenhuma restrição. Conclusão da atividade. Isso que eu falei de restrição de grupo e conclusão de atividade, gente, ele vai valer para inúmeros recursos, tá? Então, ó, o estudante pode marcar manualmente ou mostrar a atividade concluída quando. E aí você seleciona. O estudante viu, quando ele abriu ou respondeu,
Aí depende da ferramenta, vai ter aqui a conclusão. E eu vou deixar a conclusão, vamos salvar e voltar ao curso. Eu salvei e voltei ao curso, olha aqui, ó, fórum teste, e eu vou então desativar a edição para que a gente veja, olha, fórum teste, apareceu aquela descrição que eu pedi que os outros não tinham, tá? E aí veja aqui, ó, um quadradinho pontilhado. Quadradinho pontilhado significa que eu selecionei lá aquela atividade de conclusão. Aqui estão todos os quadradinhos pontilhados. Quando eu selecionei que ele tinha que postar uma mensagem para aparecer ticado como está aqui no material. Ó. Ok? Isso ajuda o aluno a se orientar o que é que ele já fez quando existe bastante atividade aí. Ok? Até o próximo.